Estimados irmãos, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Este tempo chamado Advento que nos prepara para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparamos para celebrar a sua primeira vinda, que se deu pela encarnação, que se deu uma primeira vez, quando ele veio revestido da nossa humanidade, como o menino de Belém, mas também nos preparamos para a sua segunda vinda, quando ele virá revestido de glória, de esplendor, e todas as realidades do mundo, as potências deste mundo, desaparecerão, como bem ouvimos no Evangelho, e ele virá triunfante, glorioso. Por isso levantai-vos a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. O tempo do Advento, então, é este tempo para nos preparar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos fala São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 23. Preparai-vos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conservando-vos irrepreensíveis com a graça de Deus. Portanto, vejam, meus irmãos, a preparação pela vinda do Senhor não é uma preparação externa, não é uma preparação remota. É muito comum nesse tempo agora, iniciando o tempo do Advento, tempo próximo para o Natal, as pessoas mal têm tempo para rezar. As pessoas mal têm tempo para se dedicar às coisas mais comuns, ou até mais essenciais, porque elas dizem que estão sobrecarregadas. Com o quê? Com as confraternizações, com as idas aos shoppings, a compra de presentes, o enfeitar a casa, etc, etc, etc. As pessoas confundem a preparação para o Natal, uma preparação apenas exterior, uma preparação apenas de uma festa. E não é esse o sentido do Advento. É preciso estar preparado para a vinda definitiva do Senhor. E o tempo do Advento, a cada ano a igreja nos conscientiza disso. A igreja nos chama a atenção, que do mesmo modo como ele veio a primeira vez, ele virá uma segunda vez. E para isso é preciso estar preparado. Conservando-vos irrepreensíveis, com a graça de Deus. Por isso Paulo recorre precisamente à palavra vinda, em latim adventus, que deriva justamente o termo advento. A palavra advento significa presença, chegada, vinda. A palavra advento é um termo que já era usado antes do cristianismo. A palavra advento era usada para indicar a chegada do rei, ou do imperador, ou de algum funcionário do rei, que era enviado para aquela aldeia, para aquela província. E quando então o rei iria realizar uma visita àquela determinada província, aquela determinada região, eles então viviam o tempo de Advento, que são exatamente aqueles dias que antecediam aquela visita e que preparavam as pessoas para acolher o rei. Tanto a preparação daquilo que iria ser oferecido, a preparação material, podemos assim dizer, como toda a preparação da região, do povo, das pessoas, etc. E os cristãos então adotaram esta palavra advento e, de certa forma, empregaram essa palavra ao cristianismo, para referir-se justamente à relação com Jesus, a vinda de Jesus. Jesus é o rei que entrou nesta pobre província chamada Terra, denominada Terra, para visitar a todos nós. Portanto, o Advento é esta consciência do Cristo que vem ao nosso encontro, como nós rezávamos na oração inicial da missa de hoje. Portanto,
na festa do seu advento, da vinda de Jesus, Ele nos convida também a participar da sua vinda, percebendo, sentindo a sua presença. Portanto, advento é tempo de perceber a presença de Deus. Deus está aqui. Deus não se retirou do mundo. Deus não nos deixou sozinhos. Ele está aqui. E Ele vem nos visitar de muitos modos. Portanto, o tempo do advento também é um tempo em que nós somos convidados a fazer um esforço maior para perceber os muitos modos que Deus usa para nos visitar. Vocês sabiam que Deus nos visita todos os dias? Todos os dias nós recebemos a visita de Deus. E perceber isso é de suma importância para a nossa vida. Deus vem a todo momento pela palavra. A palavra, quando é anunciada, quando é proclamada, Deus visita o seu povo para instruir o seu povo, para orientar o seu povo, para conduzir o seu povo, para que o povo não siga apenas ideias, ideologias, para que o povo não siga apenas os seus impulsos, aonde dá vontade, mas para que o povo tenha um ordenamento, para que o povo seja dirigido, conduzido, orientado. Deus visita o seu povo também pela graça sacramental, através dos sacramentos que Ele nos confia por meio da igreja. Todos os dias nós temos a possibilidade de participar da Eucaristia, que é o alimento dos peregrinos, o alimento dos que caminham. O próprio Jesus se faz companheiro de nossa caminhada e caminha conosco, se une a nós, participa das nossas dores, dos nossos sofrimentos e também das nossas alegrias, das nossas realizações. Enfim, Deus nos visita sempre, de modo cotidiano, ordinário, mas também de modo extraordinário, de modo surpreendente. Deus sempre nos visita. E perceber então a presença de Deus que nos visita é algo que o tempo do advento nos provoca. As próprias leituras de hoje nos levam a isso, a perceber a presença do Senhor. Vejam quando Jesus no Evangelho diz que a terra será abalada, os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer, etc, etc. Mas, quando estas coisas começarem a acontecer, não tenham medo, levantai a vossa cabeça, a vossa libertação está próxima, é o Cristo que vem, é o Deus que vem ao vosso encontro, não tenham medo. Ou seja, que nenhuma provação deste mundo, por pior que ela seja, nos impeça de perceber a presença do Senhor. Portanto, parece quase que uma contraposição, uma inversão, parece até totalmente desassociado nós falarmos disso neste tempo em que as pessoas estão tão, de certa forma, dispersas, Esse tempo próximo do Natal, as pessoas ficam muito mais dispersas com as coisas exteriores, e nos impedem justamente daquilo que é o essencial, que é perceber a vinda, a presença do nosso Deus. Deus vem nos visitar. Por isso, o significado da expressão advento também inclui a palavra visitatio, ou seja, visita, visitação, visita. Uma visita de Deus que entra na nossa vida e quer dirigir-se a mim, quer dirigir-se a nós. Portanto, o advento nos convida e nos estimula a contemplar o Senhor que está presente. O Senhor está presente, Ele sempre está presente. Talvez há momentos da nossa vida em que a gente não perceba esta presença tão evidente. Talvez muitas vezes nós nos deixemos levar pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos. E em muitas ocasiões nós chegamos até a nos perguntar: onde está o Senhor?
Onde está o Senhor que permitiu isso? Onde está o Senhor que permitiu que essas coisas acontecessem? Onde está o Senhor que não vê tudo isso que estou passando, etc, etc? É uma pergunta que talvez a gente possa fazer, mas na verdade o Senhor sempre está presente. O Senhor nunca se faz ausente. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele se une a nós, Ele caminha conosco, Ele participa das nossas dores. Portanto, advento é tempo de nós reafirmarmos esta verdade de fé. O Senhor está presente, o Senhor vem ao nosso encontro. E por fim, outro elemento fundamental do advento é a recordação. A recordação que desperta justamente a esperança. Certa vez, um pároco, um padre, que tinha que dialogar com muitas pessoas, como é até hoje, muitas vezes, são muitas pessoas que se aproximam de nós na confissão, etc. E esse padre tinha que dialogar muito com as pessoas que estavam à beira do desespero, pessoas que viviam desesperadas. E ele desabafou certa vez que quando ele conseguia, vejam só que interessante, quando vinha uma pessoa desesperada conversar com o padre procurava despertar naquela pessoa desesperada a recordação de algo bom que tinha acontecido com ela no passado. E quando ele conseguia despertar naquela pessoa desesperada algo bom que tinha acontecido lá no seu passado, ela então podia voltar a acreditar na bondade. Ela podia aprender a esperar de novo. E de certa forma ali ela encontrava uma saída para o seu desespero. Olha que interessante isso, Quando uma pessoa está desesperada, ela não consegue ver nada à sua frente. Pelo contrário, ela é consumida pelo desespero. Mas, quando uma pessoa desesperada se aproximar de nós, que nós façamos essa experiência que conta esse padre. Procuremos fazer aquela pessoa lembrar de algo bom que ela viveu no passado. Agora ela está no desespero, agora ela está sentindo o desespero, agora ela está sofrendo. Mas ajude ela a pensar em algo bom. Isso vai ajudá-la a perceber que tudo passa. O que foi bom, agora esse desespero também vai passar e ela poderá ter a esperança de algo bom que virá. Porque se já houve algo bom certamente poderá vir novamente. Algo bom poderá surgir novamente. Isso é uma recordação que desperta então a esperança. Pois bem, meus irmãos, memória e esperança andam juntas. Portanto, o tempo do advento é um tempo da gente recordar. A palavra recordar vem também do latim, que quer dizer trazer de volta ao coração. Recordar, trazer de volta ao coração. Pois bem, o tempo do advento é um tempo para nós recordarmos, trazer de volta ao nosso coração, avivar a memória mais funda do coração e podermos reconhecer aquilo que Deus fez de bom para nós. E em vista desta recordação, ela nos conduz à esperança de algo que Ele poderá nos fazer ainda maior do que já nos fez. Portanto, recordar, como nós vamos recordar agora, por ocasião do Natal, que Deus veio ao nosso encontro. Ele se fez homem, Ele se fez um de nós, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele se fez menino, frágil, inerme, necessitado de todas as necessidades mais básicas. Ele se fez um de nós, em tudo igual a nós, menos no pecado. E por que Ele fez isso? Ele fez isso por amor.
Portanto, recordar a primeira vinda de Jesus nos leva à esperança de uma vinda futura. Se ele veio a primeira vez, se ele foi capaz de esvaziar-se da sua condição divina para assumir em tudo a condição humana, por que não voltará? Por que não virá novamente ao nosso encontro? Por que não permanece no encontro diário conosco? Se ele veio uma primeira vez, é porque ele pode vir hoje e sempre. Portanto, recordar algo do passado nos leva justamente a olhar com esperança para o futuro. O advento, então, é tempo de avivar a memória mais profunda do nosso coração, a memória do Deus que se fez menino. E esta memória salva, esta memória é esperança. Portanto, que neste tempo de advento possamos também oferecer uns aos outros as recordações de bondade que tivemos, que vivenciamos uns com os outros, e assim possamos também ajudar as pessoas a abrirem-se à esperança. Tempo de advento é tempo de esperança, é tempo de olhar para o futuro. Como eu já dizia na missa do final de semana passado, esse tempo de advento não é apenas para nós nos prepararmos para uma festa datada, para a data do Natal. Não é apenas para a gente se preparar para o dia 25 de dezembro, para uma data fixa, para a comemoração de uma data. Este tempo é tempo que Deus nos oferece em vista da nossa salvação. Portanto, é um tempo oportuno para nós recordarmos as maravilhas de Deus, que Deus fez outrora aos nossos pais, no passado, como vimos no Antigo Testamento, que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo, que esteve entre nós, e que Deus continua fazendo por nós, através também da sua igreja. Que este tempo de advento, então, que nós estamos iniciando, seja um tempo de esperança, que nós sejamos capazes de recordar as coisas boas do passado, para olhar com o futuro, para olhar com esperança para o futuro. Talvez essa seria a nossa tarefa para o início deste advento. Vamos recordar as coisas boas que já vivenciamos em família, que já vivenciamos com alguma pessoa, enfim, que seja um tempo de recordação positiva de algo que já vivenciamos, para que possamos também olhar com esperança para o futuro, em vista daquilo que ainda se dará. Mas que não seja apenas a recordação de fatos, mas que seja também a recordação do amor de Deus por nós, como Deus nos amou, como Deus tem nos amado, como Deus tem nos abençoado ao longo da nossa vida, como Deus tem se feito presente ao longo da nossa existência. E reconhecer, recordar isso, nos fortalece certamente na esperança diante do futuro que nos antevém. Assim seja. Amém.